Olá, bem-vindos mais um programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito obrigada a você, querido aí seguidor, que toda quarta-feira de manhã acompanha aí o lançamento e a estreia, né, dos nossos programas semanais. Meu muito obrigada a você aí, seguidor querido, que está sempre aqui no canal, prestigiando aqui os nossos convidados, que eu já falo sempre que é um time de primeira qualidade. E você sabe que o Livremente tem essa característica de trazer um pensamento, de trazer para uma discussão coisas que vão sempre esbarrar, assuntos que vão sempre esbarrar na sua saúde mental. Coisas que envolvem a sua forma de ver o mundo, coisas e assuntos que vão esbarrar na sua forma de pensar. E como o programa é o Livremente, aqui nós temos a liberdade de colocar a nossa mente, os nossos pensamentos, para trazer uma outra organização e pensar de uma forma diferente. Então, meu muito obrigada a você que está aqui nessa manhã com a gente. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial. Conheço há pouco tempo, estou seguindo ele lá nas redes sociais, e é alguém que tem uma expressão e uma posição e opiniões muito fortes. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse nosso bate-papo. Nós vamos conversar hoje com o professor Ralph. Ele é professor lá da cidade de Campos e está conosco aqui hoje. Eu quero dar o meu muito bom dia, professor Ralph, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutora Rose. Mais uma vez eu quero agradecer a acolhida e a oportunidade de estar aqui compartilhando ideias, compartilhando visão de mundo. Sempre que precisar, conte comigo. Eu lhe sigo, né, nas redes sociais e vejo lá, acompanho lá bastante as suas postagens e vejo que o senhor tem uma conexão muito forte, né, com a cidade de Campos. Os assuntos, né, que o senhor aborda lá são sempre assuntos voltados mesmo para a cidade, para o bem-estar da cidade. E uma coisa que me chama muito a atenção são os seus passeios pela cidade e de lugares que têm uma história. Então, o senhor, como professor, né, de história, traz sempre a história do lugar. E a minha primeira pergunta é: qual é a importância da história? A gente sabe que a história, né, contada nos livros e que é ensinada para a gente, gente, ó, eu fui criança, né, na década de 70, então a história que chegou até mim e a história que eu estudei na escola é bem diferente de um bocado da história que hoje é contada. Então, professor Ralph, qual é a importância da história para cada um de nós? É interessante porque a segunda pessoa que faz essa reflexão comigo e essa semana, e o fato é que justamente para a gente poder ter expectativa de qualquer coisa vindoura, é necessário que a gente tenha, de uma forma bem sucinta, quem somos e da onde viemos, as nossas histórias, as nossas raízes, as histórias das raízes daqueles que vieram antes da gente. Isso explica muito a dinâmica de como a sociedade hoje ela é estruturada. Então, conhecer a história nos permite transitar em vários ambientes, interagir com diversos grupos com interesses variados, com suas intencionalidades. Então, como é importante você saber as suas origens. Como é bom você ter uma ideia do caminhar, do passo a passo dos seus ancestrais, como eles chegaram até aqui, e principalmente ter o entendimento de que eles passaram o bastão, que você é um agente da história, você também é um construtor da história, e tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você deixa de fazer, também faz parte da história do mundo, do qual lá na frente nossos descendentes vão se apropriar. Eu estava nesse mundo bipolar, para poder dar um exemplo, eu estava fazendo um pequeno debate, uma pequena reflexão sobre essa questão da bipolaridade no campo político na atualidade,
E algumas pessoas me perguntaram por que eu não respondo a determinados comentários em minhas postagens. E daí eu coloquei no meu history um exemplo de comentário, eu tirei a identidade da pessoa, mas coloquei o comentário que ela fez, onde ela chamava um opositor de lixo. E a gente está acostumado a chamar, ou pelo menos ouvir, que os bolsonaristas são gado. Estamos acostumados a ouvir que os petistas são os burrinhos. E as pessoas, às vezes, não se lembram que essas dinâmicas de dominação foram usadas dos judeus para com os nazistas. Porque nos anos 30 era muito comum nos jornais na Alemanha terem caricaturas de judeus com orelhas grandes, narizes enormes. Era muito comum esse tipo de visão quando a igreja legitimou a escravidão, porque, afinal de contas, o negro não era um ser humano. Então, ele precisava ser desumanizado. Então, compreender a história nos permite não repetir os erros. Então, quando hoje a gente está falando do gado bolsonarista ou burrinho do PT, às vezes não sabem as pessoas que, sendo a história um ciclo e ela se repete, que as pessoas às vezes se apropriam de erros passados e replicam na atualidade, às vezes com uma nova roupagem. Então, como é importante compreender a história para que a gente possa, para que cada um de nós possa se aperfeiçoar, para que cada um de nós possa ser um ente precioso na sociedade. Mas, professor, o senhor acha que a história ela é valorizada? Por exemplo, o senhor citou o caso da escravidão, né? E quando se fala da escravidão, vai se falar diretamente do povo preto. Quando o senhor cita, né, o burrinho, e aí se remete lá aos judeus, a gente vai entender que, por exemplo, segundo uma tradição do catolicismo, o burrinho lá do presépio representaria o povo judeu. Quando a gente fala de todas essas coisas, vai se falar também na história de um tempo de tentar se apagar. Sim. A história do negro, né, houve uma tentativa de ser apagada. A história dos judeus também. Quantos judeus hoje não têm mais um referencial ou perdeu a sua árvore genealógica em algum momento porque se perdeu por causa de um ataque, né? Um ataque especificamente ao seu povo. Nós que somos negros, por exemplo, temos um apagamento aí na história. Se tentarmos ver quem são os nossos ancestrais, talvez a gente chegue até a nossa avó ou bisavó, mas daí em diante se perde. Como fica a questão da história? Porque muita coisa não é registrada nos livros, principalmente se você está falando de um grupo de pessoas ou de uma raça em que houve a tentativa de apagamento, né? De aniquilação, podemos dizer assim. Como que a gente trata a história, assim, como a gente trata a história, como a história sobrevive e como eu componho isso se não está nos livros? Como a história sobrevive? Como eu posso dizer assim, não está nos livros, mas a história sobrevive? O senhor, como historiador, explica para a gente como a história ela consegue dar uma resposta para essas lacunas. A história é uma ciência, e como ciência, ela se baseia em evidências. A gente precisa lembrar que no processo da construção do Brasil República, houve uma necessidade muito grande de se construir uma identidade, tanto que essa semana a gente lembra dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. E a necessidade de construir, houve uma necessidade de construir uma história bonita, reinventar Dom Pedro, reinventar Tiradentes, porque, afinal de contas, estava se falando de uma nação que buscava ser pujante com um novo sistema político. Reconstruir a história para que fosse uma história realmente de heróis era necessário. Tão necessário reconstruir essa história que tudo antes, principalmente as mazelas da história do Brasil, desde o momento em que os portugueses colocaram o pé aqui, essas mazelas precisavam passar por um apagamento, um esquecimento, ou como a gente está acostumado a ver hoje, o cancelamento. Cancelar essa história.
Então, mas o fato não tem como você recriar a história e não se confrontar com as evidências que a história deixa, as marcas que a história deixa em nossa sociedade. E é justamente sobre essas evidências que nós temos que repousar, que nós temos que nos assentar para poder trabalhar aquilo que está sendo ensinado, trabalhar aquilo, os valores, a cultura, quem nós somos, de onde viemos. As evidências estão por toda parte. É claro que as evidências também passam por um processo de desconstrução. Como está falando, doutora, alguns dos trabalhos que eu faço nas redes sociais é visitar locais, por exemplo, que não existem mais. O penúltimo local que eu fui era um jornal, 25 de maio, um jornal abolicionista. Foi muito importante e cooperou bastante na luta abolicionista em Campos dos Goytacazes, onde nós tivemos diversos protagonistas negros, e daí é importante citar isso também, porque sempre que nós estamos falando de movimento abolicionista, normalmente nós temos protagonistas brancos, atores brancos assumindo a causa, mas existem diversos protagonistas negros que deram suas vidas, que trabalharam de forma árdua, incessante, e esse jornal, 25 de maio, foi muito importante nesse processo de abolição em Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes teve a escravidão abolida 42 dias antes da assinatura da Lei Áurea. Onde era esse jornal, hoje é um estacionamento. Então, a gente vive com esses processos de desconstrução contínua. E é justamente através dos registros, com o mínimo de evidência, que a gente tenta manter essa memória viva e passar para aqueles que vêm depois da gente. É um trabalho muito difícil, porque somos um país que prima por não valorizar a nossa história, não valorizar a nossa memória. Num momento, num instante, onde a gente luta com uma narrativa anti-ciência, anti-evidências. Então, o papel do historiador hoje literalmente não adicionar nada, mas dizer justamente aquilo que foi, aquilo que realmente foi o papel de homens e mulheres e que fez chegar até aqui. É duro. Então a tradição oral, ela não vale cientificamente? Por exemplo, se um professor em sala de aula, se ele citar uma tradição oral, ele está errado, porque a tradição oral não vai estar nos livros, Sim. Mas a tradição oral seria essa evidência que o senhor está falando, é isso? Sim, em alguns casos, você pode utilizar desses recursos para embasar um fato, para embasar um acontecimento. Um exemplo, é interessante que a tradição até hoje, mas não sei se, de repente, na comunidade onde a senhora foi criada, os pais da senhora, em algum momento falaram assim, não pode comer manga e beber leite. Beber leite e comer manga porque faz mal. Essa foi uma tradição oral criada pelos senhores de engenho. Por quê? Porque os senhores de engenho não queriam que os escravos escondidos tomassem o leite. Então, os senhores, eles forçavam o escravo a comer a manga e diziam o seguinte, olha, se você agora tomar leite, você vai passar mal. Então, essa tradição é tão forte que realmente você ainda vê pessoas que ainda se utiliza delas. Não pode. E outras tradições desapareceram. Algumas tradições corroboram justamente com o que realmente é um fato, com o que realmente é uma evidência, mas a ciência prima por isso. Ao contrário da fé, a ciência prima por aquilo que é palpável, por aquilo que pode ser materializado. Mas também, assim, para constar, que muitas dessas tradições orais, elas se tornaram em escrita, elas foram materializadas em livros, elas foram materializadas em cadernos, então você encontra muito disso hoje também. O fato é que a nossa história, na verdade a história do mundo, é uma história muito rica. Mas a gente passa agora por um processo de reescrita da história,
uma reescrita que visa atender a determinados grupos de dominância. Eu quero citar aqui um exemplo, uma amiga que é professora numa escola particular aqui no Rio de Janeiro. Então, não foi com ela é professora de português, mas a professora de história dos alunos do fundamental. Antigamente era ginásio, no meu tempo era ginásio, tá, gente? Agora tem o tal do fundamental. Mas aí a gente sempre cita o ginásio para quem é mais velho entender que é o período entre o que seria a quinta e a oitava, agora acho que é o sexto e o nono, se eu não me engano. Mas uma colega de trabalho dela, professora de história, começou a lecionar e citou questões da época da ditadura militar, do que havia, do que era do sofrimento que havia, enfim, das questões que envolviam esse período. A aula tinha a ver com esse tempo, então a professora citou questões reais que eram vividas, que nem sempre, ao pé da letra, estão lá nos livros de história. Aconteceu que aí é legal a gente ter esse entendimento, porque a gente vai ver o quanto essa tradição oral, a mesma história ela é contada de formas diferentes. Eu vou pedir para o professor comentar. A professora estava citando situações do tempo da ditadura militar. Uma das crianças chegou em casa apavorada, porque o pai é militar e o pai contava uma história completamente diferente. Resumo: como a escola é particular, o pai fez uma queixa, então a professora de história ficou obrigada, a partir de então, de não citar qualquer ponto que seja a tradição oral, nesse quesito aqui que a gente está comentando. Ela ficou proibida de falar qualquer coisa que não esteja nos livros de história. Então, ela é professora de história, ela obrigatoriamente ficou restrita a mencionar o que estava ali no livro de história. Então, a gente encaixa isso numa tradição oral, que tem uma forma de contar a história, né? A professora estava contando a história de uma forma real e, lá na casa da filha da moça, que é filha de militar, a história era contada de uma outra forma. Ou seja, essa mesma tradição oral vinda, a história contada de uma forma diferente. A história, ela é pautada em muitas mentiras também, professor. Como é que a gente conta a história? E como é que a gente se baseia nessa oralidade no quesito verdades e mentiras? Essa forma de contar a história é uma forma mentirosa? Como é que a gente classifica isso? No mundo inteiro, a gente está vivendo o tempo do revisionismo. Ou seja, fazer uma revisão dos fatos, fazer uma revisão dos acontecimentos. Então, não é somente no Brasil, você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso em alguns estados mais totalitários na Europa também. A revisão, o apagamento, o esquecimento, por quê? Porque contribui com uma narrativa, principalmente se for a narrativa do grupo no poder. Não existem várias histórias. O que existe, daí, não estou falando enquanto indivíduo, mas enquanto história do mundo, enquanto história da sociedade, existe a história. Por isso que é uma luta muito grande, porque não vivemos somente no tempo do revisionismo, mas vivemos também no tempo dos especialistas que não estudaram. Pessoas. Porque assim, é a dinâmica das redes sociais, é a dinâmica da internet. Quando eu tinha 15 anos, eu era apenas espectador. Então, eu sentava na frente da televisão. Então, não tinha internet nos meus 15 anos. Mas aquele que faz 15 anos hoje, ele tem espectadores. Ele não é só espectador, ele tem espectadores. Ele tem seguidores. Então, ele tem um lugar de fala. E o fato é que todo mundo se dá o direito de
falar alguma coisa e ser especialista em alguma coisa, ainda que não tenha fundamento, ainda que não tenha argumentação, não tenha qualificação nenhuma para tal. Então, quantas vezes, por exemplo, alguém, diante de uma enfermidade, esse alguém vai procurar um médico, ele foi procurar a internet, porque existe alguém na internet que se dava ao luxo de dar um parecer para ele. E na história é a mesma coisa. Existem muitos especialistas de coisa alguma. Então, a gente está entender essa nova dinâmica é algo assim, a gente não, já que estamos vivendo esse tempo de redes sociais e é algo muito novo, o fato é que quanto isso vai comprometer a história, o andamento da história, o que é verdade, o que é mentira, nós só vamos ter entendimento dos malefícios disso um pouco mais lá na frente. Mas é um fato de que esse momento de muita informação, dentre elas nós encontramos muita mentira. Hoje a gente usa o termo fake news. Então, não houve... existem pessoas que vão dizer não houve tortura durante a ditadura militar. Existem pessoas que dizem, e outras pessoas que vão dizer que foi completamente justificável torturar pessoas. Assim como existem pessoas que legitimam o nazismo hoje, de tal forma que alguns até defendem o surgimento de um partido nazista, que os nazistas têm direito a serem reconhecidos legalmente como uma instituição partidária. Então, até entender esse tempo de informação onde as pessoas falam e de que forma isso pode afetar a construção histórica, isso vai demandar um pouco mais de tempo, porque a gente está vivendo justamente no olho do furacão. E daí o quão é importante a gente ter um zelo para buscar conhecer aquilo que é, assim como compartilhar. Eu falo muito com os meus alunos quando a gente está discutindo, por exemplo, quando a gente vai falar do quadro Pedro Américo, Dom Pedro, um cavalo branco, com roupa toda estilosa, levantando a sua espada, e aquele dia glorioso, onde ele vai dizer independência ou morte. Mas o fato é que algumas pessoas vão dizer que isso foi uma construção, mas é uma construção fantasiosa, porque ninguém fazia uma viagem longa, como Dom Pedro, quando decretou independência ou morte, ninguém fazia uma viagem longa como essa com roupas de gala, passando por matos, por estradas muito mal cuidadas. Então, quer dizer, mas lá está o quadro de Pedro Américo com Dom Pedro todo bonitão, mas aquilo não é realidade. Assim como a gente discute, por exemplo, a aparência do Tiradentes. Era importante na construção desse país, dessa república, era importante passar sinais de civilidade e criar heróis. Então, sempre que a gente vê imagens, pinturas, gravuras de Tiradentes, ele com sua barba longa, e sua bata, e seus cabelos compridos, estava disposto a sacrificar sua vida pelo interesse do mundo. Daí você pensa, calma aí, estamos falando de Tiradentes ou estamos falando de Jesus? Mas esse era o objetivo. Na construção do herói, confundi-lo com alguém que era maior do que ele, para que as pessoas se compadecessem dele. Mas quando a gente vai estudar a história de Tiradentes um pouco mais a fundo, a gente compreende, por exemplo, que em nenhum momento, por exemplo, havia no projeto do Tiradentes e seus inconfidentes libertar os escravos. Então, não era um projeto realmente de liberdade plena para todas as pessoas. Era um projeto de uma classe, eram os fazendeiros, que queriam tomar o lugar dos colonizadores portugueses. Então, buscar a verdade histórica, ela demanda tempo e também um preço. Um preço no sentido de que a verdade dói. A verdade dói, a verdade machuca, porque nem sempre é o que você espera, ou o que você gostaria que fosse. Então, algumas pessoas, diante da verdade de que pessoas foram torturadas, diante da verdade que durante a ditadura mulheres foram estupradas, é mais fácil elas acreditarem que nada disso aconteceu. O senhor usa um termo aí muito forte, que a verdade, ela dói. E lidar com essas verdades
E aí o exemplo que eu citei anteriormente, eu imagino a dor daquela jovem que ouviu algo que era completamente... O quanto que ela teve que desconstruir, talvez, ou o influenciou para que ela desconstruísse a imagem do pai dela militar dentro de casa. Sim. Essa imagem, né? Isso, essa imagem do herói, o senhor citou realmente. Eu sempre achei, pô, mas Tiradentes é tão parecido com o Jesus, né? O Jesus que foi humilhado, Jesus, né? Aquela barba, aquele cabelo. E a própria construção da imagem do Cristo, a gente sabe hoje em dia que é mentirosa, porque não tem como Jesus ser branco, não tem como Jesus ter olhos claros, não tinha como, pela tradição da época, Jesus ter um cabelão, né? Um cabelão liso, escorrido, lambido. Não tinha como. Porque essa imagem é a imagem do Leonardo da Vinci. Porque todo mundo, em algum momento, teve na sua casa, eu já tive, quando morava com os meus avós, aquele quadro da Santa Ceia, aquela mesa com Jesus no centro e seus discípulos. Aquela pintura foi feita pelo Leonardo da Vinci. E é claro que, além das roupas, que não são roupas de época, são roupas do tempo da Renascença, do Leonardo, ali você tem todo um caractere europeu na hora de você personificar Jesus e seus discípulos. E isso ficou tão forte, que toda vez que você fala Jesus, você está falando daquela imagem que foi criada. Assim como toda vez que você fala Papai Noel, querendo ou não, em algum momento você vai fazer uma relação com Coca-Cola. Por quê? Porque quem criou a imagem do Papai Noel, tanto que as cores da roupa do Papai Noel são as cores da Coca-Cola. O Papai Noel, a Coca-Cola criou aquela imagem, porque ia se tornar um produto, uma propaganda para consumo. Então, assim, como personificar da imagem, ela é poderosa. Então, o Brasil não podia ser o Brasil dos negros, o Brasil da escravidão. Era importante que, poxa, fosse civilizada, era importante que passasse por um processo de trazer imigrantes europeus para que houvesse um embranquecimento. Isso é um fato, tanto que foi negado a muitos coreanos virem para o Brasil. Eles queriam europeus no Brasil, porque nessa construção do novo Brasil, não mais monárquico, não mais escravocrata, era importante que o Brasil se visse como os europeus se viam. Então, as nossas ruas, as músicas que eram cantadas, aquilo que era pintado, a poesia, tudo de influência europeia era muito poderosa. Então era preciso você encaixar, né? Daí a gente está falando hoje sobre a Semana de Arte Moderna, porque a Semana de Arte Moderna veio para bater um pouco nisso. A gente pega o quadro da Tarsila do Amaral, quando ela está pintando o povo, daí ela pinta a diversidade. Ó, isso daqui é o Brasil. Nós temos negros, nós temos brancos, nós temos indígenas, nós temos a mistura de raça. Assim como por muito tempo nós fomos, com perdão da palavra, engambelados com a tal da democracia racial. Não, aqui todo mundo vive bem, aqui não tem racismo. Poxa, porque era preciso dizer que havia uma democracia racial e que não há racismo? Porque a verdade dói. Até o momento que a gente bate com a situação da menina Agatha Vitória. A verdade dói. Uhum. Até o momento que a gente fala do Moise. A verdade dói. Daí algumas pessoas disseram assim, poxa, você está publicando sobre o Moise e tal, pá. Isso parece oportunismo. Mas o fato é que, quando a gente vai bancar uma luta, a gente tem que usar imagens fortes. Então, aquela foto do Moise, a foto daquele jovem que não teve prosseguimento dos seus sonhos, não teve prosseguimento dos seus projetos, a foto dele precisava ser publicada tantas e tantas e tantas e tantas vezes. Por quê? Porque eu digo o seguinte, sim, muitos brasileiros passam por sofrimentos como Moise passou, mas o sistema policial e judiciário fazem com que o esquecimento seja maior para com o povo negro.
Porque, afinal de contas, para o sistema, vidas negras, para o sistema, vidas negras não importam. Então, sim, era preciso colocar os vídeos, era preciso colocar as fotos, era preciso que as pessoas tivessem a percepção da dor. Era preciso colocar aqueles vídeos onde, de forma bem clara e evidente, aquele homem está sendo espancado porque foi cobrar aquilo que era um direito dele. E isso é história. Moise foi um agente da história. Então, é preciso... Ele não pode ser esquecido. Ele não pode ser esquecido com a justificativa de que isso acontece também com a população branca. Sim, a violência acontece com todos nós, mas é incrível como o sistema trata de não responsabilizar os assassinos de homens e mulheres negros. Porque, mais uma vez, para o sistema, vidas negras não importam. E isso é uma verdade. O senhor citou aí o embranquecimento, né? Eu, por exemplo, na minha certidão de nascimento está lá parda. E no meu ambiente que eu fui criada, eu não fui criada como uma mulher negra. Não tinha esse assunto, você é negra. Então, tem parte da minha família branca, tem até louro na minha família. Então, eu sempre fui tratada como uma morena, nossa, que cor bonita, etc, etc, etc. Por quê? Porque a gente cai nessa mentira. Então, meus pais foram criados nessa mentira, eu também fui criada nessa mentira, até que um dia chega um determinado momento em que o sistema esfrega na tua cara a verdade. Porque se você não é branco, você não tem um espaço, realmente você é negado. Se você entra em um local, um local em que as pessoas têm uma condição financeira, dizer que o negro vai chegar, ele não vai chegar. Se ele for entrar em um prédio, e aí a gente vai esbarrar no caso lá recente, né, do Durval, que estava entrando na sua própria casa. E aí um vizinho branco, por ele ser negro, achou que ele era uma ameaça. E ele, por ser branco e militar e por portar uma arma, achou que tinha o direito de dar cabo daquela situação. Então, não era o lugar. Aquele militar está dizendo o seguinte: isso. Esse não é o lugar desse homem negro. Estar nesse condomínio Exatamente. não é o lugar dele. Em várias cidades, da história, por isso que a história é tão importante, mas após a abolição, em várias cidades, foi decretado que negros não poderiam transitar no centro. Então, se negro ele não pode transitar no centro, cabe a ele o quê? As margens, as periferias. Uhum. É claro que, com o passar do tempo, as cidades foram crescendo e o que era margem acabou ficando dentro da cidade. Mas isso é só para constatar que ainda em 2022 precisamos lutar que o nosso lugar é onde nós quisermos, que somos tão capazes como qualquer outro. E nós não estamos pedindo privilégios. O que nós queremos é uma sociedade de oportunidades para que nós possamos mostrar o nosso valor. Todos nós somos dotados de talentos, todos nós somos dotados de valores, somos valiosos enquanto indivíduos. Mas, infelizmente, nós passamos por um processo de narrativas no decorrer da história, onde o negro não é bonito. E por isso foi necessário, nos anos 60, reagir com o movimento Black Power. Negro é lindo. Black is beautiful. Negro é lindo. Uhum. Combateu uma narrativa que nos massacrou, que nos oprimiu, que tirou o nosso valor, com um movimento muito drástico e poderoso para dizer o seguinte: você é especial, você é importante. E eu tenho 3 meninas, do qual me sinto na responsabilidade de continuar lutando para que elas saibam. Vocês, meninas, são especiais. Vocês, meninas, têm valor. Não somente para o seu pai, não somente para a sua mãe, mas você tem valor para as pessoas que te amam. A começar, você precisa se dar valor.
Então, a construção da história passa justamente por diversos ciclos, e nós estamos vivendo num ciclo onde nós nos negamos ao silêncio. Então, eu fui criado numa família onde determinados assuntos não deveriam ser falados. Determinados assuntos não deveriam ser levados à mesa. E quando digo levados à mesa, não deve ser tratado mesmo. Então, eu posso dizer que não fui preparado pela minha família, a não ser por um ponto. Ralph, você, adolescente, jovem negro, se estiver andando na rua, não ande com a mão no bolso. Não use touca. E se você for parado, levante a sua mão sem perguntar. Por quê? Porque, como diz Racionais MC, aqui no Brasil, nós somos chamados para sermos pobres, presos ou mortos. Então, não ande com a mão no bolso. Você não pode andar com a mão no bolso. Você não pode usar uma touca. E se você for abordado, movimentos leves, bem devagar. Então, não fomos preparados para lutar. Até que em um determinado momento, nós entendemos que o nosso futuro depende de intervenções muito poderosas. Depende justamente de quebrar o silêncio. Depende de você dar voz à sua dor. A comunidade negra não é uma questão de mimimi. A comunidade negra é uma comunidade muito dolorida. E muitas dessas chagas e muitas dessas dores, elas ainda vão levar um tempo para serem tratadas. Mas, com certeza, nós compreendemos que esse tempo, apesar de ser um tempo de opressão, ainda vivemos oprimidos. Apesar de ser um tempo de opressão, esse é um tempo onde nós nos negamos a andar de cabeça baixa. E talvez essa seja uma das primeiras sementes dos quais as gerações que virão depois da gente, elas vão saborear dos frutos dessas sementes, dessa nossa rebelião. Então, sim, quando a gente fala, por exemplo, do projeto Raízes, de criar um partido antirracista de protagonismo negro, nesse momento nós estamos nos rebelando contra o sistema. E nós somos perigosos. O Malcolm X diz que todo negro ele é raivoso. E a gente e você pegando o contexto em que ele está dizendo isso, raivoso no sentido de que indignado. Todo negro nasce indignado. E agora, cada vez mais, ele se sente à vontade para o enfrentamento. Silêncio, não mais. Mas o enfrentamento num processo democrático, justo, de construção. Quando a gente pega a história do Madimba. A história do Madimba poderia ser a história daquele homem que, depois de 28 anos na prisão, poderia ser a história de um homem de 28 anos acumulando rancor. Poderia ser a história de 28 anos de um homem guardando ressentimento. Mas, ao invés disso, ele escolheu unificar a África do Sul. Ele resolveu adotar alguns valores, que são os valores do pastor Martin Luther King. O sonho, eu tenho um sonho, I have a dream, de que as minhas filhas um dia poderão brincar com as filhas de homens e mulheres brancos. E não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela força do seu caráter. Então, as gerações vindouras dependem da construção histórica que a gente está fazendo aqui agora. Esse debate, esse conteúdo, ele é ferramenta útil para nós prepararmos nossos filhos, nossos netos, aqueles que virão lá na frente. E dentro desse contexto histórico, a gente já falou aqui da questão do apagamento e dessas tradições orais que, na verdade, é o que veio para nós. E das mentiras que nos envolvem. Sim. Porque diz que não existe racismo, mas se você não é branco, em algum momento ou em algum lugar onde você quiser acessar, você vai ser barrado ou você vai ser excluído ou convidado a sair, né? Vai ser barrado na porta. Então, isso é uma realidade
de que nem sempre o racismo, e é legal a gente pontuar isso aqui, você aí que está acompanhando o nosso raciocínio aqui, as pessoas que têm o tom da pele mais retinto, elas sofrem mais, mas o racismo é algo que atinge também aquelas pessoas que são negras de pele clara ou com tom de pele mais claro. Por quê? Porque dizem para nós que não é o nosso lugar. O professor Ralph citou aí o termo mimimi, que é um termo que se usa muito para falar a respeito dessas questões, que são essas questões que estão em construção, e dessa fala que ela agora saia à nossa garganta, né? E eu, como psicanalista, vou citar Freud aqui, que identificou que a cura vem pela fala. Então, o falar, ele cura. O falar, ele traz para a mesa as questões, uma cobrança, uma retratação. Então, o falar vai trazer a oportunidade de ressignificar tantas outras coisas. E eu queria perguntar para você, Ralph, professor Ralph, o seguinte: na história tivemos um apagamento, ou uma tentativa de apagamento, e temos aí das nossas tradições ou da ancestralidade, porque se fala muito dentro do movimento negro a necessidade de se resgatar uma ancestralidade que a gente não sabe bem aonde parou, né? Por quê? Porque isso foi tomado de nós. Como dar sequência numa história? Como eu posso escrever uma história hoje se eu não tenho um passado bem redigido? Se eu não tenho acesso, quais são os meus argumentos? Claro que quando a gente está falando dessas dores todas, está falando das dores que os nossos pais nos falaram e das dores que agora são as nossas próprias. E das dores que os filhos, né, as pessoas negras, as crianças negras, hoje têm a oportunidade, porque o que eu não aprendi e o que a minha mãe negra não falou para mim, eu vejo jovens e vejo crianças com outro discurso, de dizendo: eu sou bela, meu cabelo é belo, eu sou bonita, a minha pele é bonita, as minhas feições elas são bonitas. Então, uma valorização dessa raça e um entendimento que não ficou muito claro, de repente, para uma geração mais para trás. Como eu construo isso? Como eu construo hoje esse pensamento, essa autoestima, esse empoderamento da raça? Como eu crio isso se lá atrás esse passado foi apagado? Como eu pego essa ancestralidade? Como eu me baseio nesse sofrimento lá atrás, se foi tentado negar para mim que ele existe? Como eu resgato lá atrás, se nos livros de história não me contam isso? Como, na atualidade, esse processo histórico ele tem condições de ser construído se uma parte da história nos é negado? Como que a gente pode assimilar isso e trabalhar isso nas nossas mentes? Poder dizer que nem tudo está perdido. É porque muito do quem nós somos, de onde viemos, realmente não se encontra de forma tão acessível nas bibliotecas, na internet. Mas por isso que é tão importante nós colocarmos nosso pé na estrada, colocar nosso pé no chão. A primeira vez, e daí onde, tudo bem, Ralph, onde resgatar essa ancestralidade? Assim, nesse exato instante, eu estou arrepiado, porque eu me lembrei da primeira vez que eu fui num quilombo. Foi o quilombo da Fazendinha, numa cidade aqui perto, de Quissamã. Quando eu fui naquele quilombo, quando eu pisei naquele lugar, quando eu conversei com aquelas pessoas, quando eu parei para sentar para ouvir as suas músicas, as suas danças, que são bem próprias daquela localidade,
de muitas e muitas e muitas famílias que ali passaram por sofrimento, foram oprimidas. Mas elas criaram toda uma dinâmica de resistência no decorrer dos séculos. Quando eu pisei naquele lugar, o sentimento que eu tive, nenhum livro, nenhuma página na internet poderia me ofertar. Quando eu parei para conversar com aquelas pessoas e aquelas pessoas contaram as suas histórias e as histórias daqueles que vieram antes deles, essas histórias passaram a ser a minha história. O Malcolm, perguntavam para ele, Malcolm, por que Malcolm X? Ele dizia, o X é uma incógnita, porque eu não sei quem são os meus avós, eu não sei quem são os meus bisavós, eu não sei nada daqueles que vieram antes deles. Então, eu sou uma incógnita. Eu acho que todos nós, num determinado momento, em função desse apagamento que começava no momento que os negros eram colocados em navios negreiros, porque no momento que eles entravam, eles eram batizados. Então, o nome dele de batismo era tirado, ele era obrigado a adotar um nome europeu. Você é o Pedro, você é o João, você é o Eric, e assim por diante. E os sobrenomes deles, normalmente, eram os sobrenomes do seu senhor. Então, desde o momento que eles embarcavam, eles tiravam as suas origens. Porque se você não sabe quem é, dificilmente você vai conseguir apontar um caminho. Se você não sabe quem é e nem para onde veio, você é mais facilmente dominado, controlado. Então, o processo, o sistema de controle, de dominação, o sistema escravocrata, não era somente baseado em castigos físicos, mas ele era baseado também num sistema que tirava a sua autoestima, que tirava a sua ancestralidade, que tirava o seu culto. Tudo isso era tirado. E se tudo isso é tirado, você fica vazio. Então, eu acho que a nossa geração hoje, de uma certa forma, ela se sente um pouco vazia, porque a gente quer buscar a nossa árvore genealógica. A gente quer buscar a nossa árvore genealógica. Quem são aqueles que permitiram eu, Ralph, a doutora Rose, chegar até aqui? Quem foram aqueles que pagaram o preço para que o Ralph pudesse chegar aqui? O Ralph, professor, a Rose, doutora. A gente não tem esses parâmetros. Então, mal que estou dizendo, eu sou uma incógnita. No entanto, e daí nós voltamos para a riqueza da história oral, que em determinados nichos, como os quilombos, ainda são preservados. E sim, você, homem, mulher negra, no momento que você pisa naquele lugar, você pode se apropriar dessa bagagem para tornar também a sua história. Então, por mais que eu tenha estudado, o primeiro momento onde eu senti que era o meu lugar, o primeiro momento onde eu senti que era uma coisa minha, foi naquele quilombo, conversando com aquelas pessoas, vendo aquelas pessoas dançando, ouvindo seus cânticos, cada cântico uma história, um evento que aconteceu no decorrer daquele quilombo. Então, eu recomendo que, se você quiser se achar, vá no quilombo, vá na resistência. Eu tive a oportunidade de visitar também quero visitar outros tantos também. A importância do sentar para ouvir e a importância desse acrescentar na sua vida e esse acrescentar, porque sim, nós nos identificamos com aquilo que é falado. E naquela fala, né, quando você senta para ouvir, aquela fala ali, ainda que você não tenha conhecido o teu bisavô, tua bisavó, ainda que você não saiba as tuas origens, você sabe que aquela história é a história também do teu ancestral, do teu parente também. Exato. Porque o meu parente sofreu tanto quanto o parente do professor Ralph. E talvez até, quem sabe, somos parentes e não sabemos. Mas a história desse parente, que ele ouviu lá, e a história que eu ouvi também, é a história
do meu parente. Sim. É o sofrimento do meu parente também. E eu considero que hoje, já que estamos fazendo assim essa oportunidade de nova história, eu entendo também como uma forma de honrar esses que vieram antes, que não tiveram chance. Então, quando eu falo por alguém que teve a sua voz calada. Sim. Quando o professor Ralph está aqui falando, ele está falando por alguém que, mesmo que ele não tenha conhecido como eu, mas que agora há a oportunidade de falar. Então, essa dor, através da nossa fala, ela é tratada. Essa dor lá de trás, na minha geração, ela é questionada, ela é falada, e as respostas que não obtiveram é as respostas que nós estamos buscando hoje. Então, sim, nós estamos aí fazendo história. Professor Ralph, eu digo que passa rápido o nosso Rapidinho. bate-papo. Ninguém acredita. Eu quero deixar assim alguns minutos. Como lhe encontrar? Quem quiser continuar esse papo aí através da rede social com o professor Ralph, como lhe acha? Telefone, redes sociais, enfim. E se tiver aí alguém de Campos nos assistindo, aonde acha o professor Ralph, como a gente pode... Eu acho que tem tanta coisa para falar, vamos ter que fazer uma parte 2 dessa conversa. Mas eu Legal, acho que legal, muita legal. gente vai querer conversar com o senhor também. Eu Eu queria sempre, deixar esses últimos minutos aí para a sua consideração. eu sempre digo o seguinte, que tal de professor de história gosta de falar. Gosta de falar. E nós estamos falando de algo que é muito sentido em cada um de nós. Falar dessa história da comunidade negra, falar da história de um povo que ainda passa por dinâmicas de opressão. Quando a gente vê, por exemplo, gente invadindo um caminhão de lixo para poder pegar ossos, porque não tem mais o que comer, e fome também é uma opressão. Nós sabemos que boa parte dos nossos irmãos estão justamente nos degraus mais baixos da sociedade, abaixo da linha de miséria. Então, nós falamos por essas pessoas que talvez tenham passado o dia, vão passar o dia de hoje e ainda não terão comido. Então, essas pessoas precisam de uma resposta de um sistema que ainda continua em evidência tortura. Então, nós precisamos ser agentes ativos da história. Todos nós somos agentes da história. Toda vez que alguém diz que a nossa fala é mimimi, é essa pessoa tentando nos desconstruir. E a melhor forma de nós argumentarmos, a melhor forma de nós estarmos em movimento é justamente ter de uma forma bem clara realmente quem nós somos e qual é o nosso propósito. Para mim, nesse processo de reconstrução da história do povo negro no Brasil, e talvez reconstrução não seja a palavra adequada, porque reconstrução significa talvez você sobrepor uma outra construção histórica. Então, não quero sobrepor a história dos nossos irmãos lá atrás, mas eu quero dar continuidade à construção que eles fizeram. É importante compreendermos que temos que desejar estar do lado que segura a caneta. Por muitas vezes, falamos sobre ocupar os corredores do poder com um zelo, muito zelo. Muitas vezes, quando nós falamos sobre ocupar os corredores do poder, às vezes falamos com um determinado desconforto errado. Ninguém melhor do que um negro para dizer como um homem e uma mulher negra se sentem. E a única forma de nós tornarmos a pauta da comunidade negra mais ampla é arrombar a porta e tomar uma cadeira para sentar na mesa, porque agora nós nos negamos a comer das migalhas que eles deixam cair dessa mesa. E quando eu digo quebrar a porta, é passar por todo o processo democrático. Então, nós temos uma ferramenta hoje do qual eu me sinto muito feliz, e seria minha última participação, que é falar do Raízes. Eu vejo que o Raízes é uma ferramenta poderosa
para nos permitir passar por essa porta e sentar na cadeira. Não mais como cães comendo das migalhas, mas sentar na cadeira. Tomar a caneta e começar a redigir de uma forma mais ampla políticas públicas para a população negra. Quando chega nos postos, não consegue ser tratada. Que não tem creche para os seus filhos, não tem saneamento, não tem água, não tem coleta de lixo, e cujos salários são 74% inferior à população branca no Brasil. Da mesma forma que nós temos a bancada ruralista no Congresso, da mesma forma que nós temos a bancada evangélica, e ninguém fala que é mimimi, nós vamos construir uma bancada em todas as esferas de poder. Nós vamos fazer esse trajeto. E como eu disse, vamos jogar sementes na terra dos quais nossas filhas terão orgulho em saborear da fruta doce. Obrigado. Maravilha, gente. Então, ó, para você aí, procura aí nas redes sociais. @professor Ralf. Isso, @professor Ralf lá no Instagram. Na página no Facebook. Pode falar. Tanto no Instagram como no Facebook. @professor Ralf. Entendeu? Me encontra lá, me chama para tomar um café hoje, virtual, né? Mas me chama para tomar um café. Eu tenho conversado com muitas pessoas na construção do Raízes em Campos. Então, daqui a 2 dias eu vou estar no escritório de contabilidade. Eu fui convidado para falar sobre o Raízes no escritório de contabilidade, de advocacia. Fui convidado para falar do Raízes lá. Hoje estava conversando com uma psicóloga que abraçou o Raízes. Então, e as redes sociais também têm sido os meios dos quais eu tenho encontrado pessoas sedentas em encontrar uma plataforma que se comporte como uma casa. Essa plataforma, eu estou falando do Raízes. Então, eu sou o embaixador declarado do Raízes, eu sou o embaixador declarado do Raízes Campos dos Goytacazes, e eu tenho certeza que todos aqueles que até agora não puderam se apresentar, eles vão ver que existe uma casa que tem um quartinho para todos nós, Raízes. Então, professor Ralf, @professor Ralf ou @raízes88 Campos RJ. Maravilha. E se quiser também aí conhecer o Raízes de Campos, visita lá a página. Tem a página do Raízes Nacional, @raízes88, e também tem a página do Rio de Janeiro, Raízes, @raízes RJ88. Gente, por hoje a gente fica por aqui com gostinho de quero mais, porque o papo foi maravilhoso. Professor Ralf é iluminadíssimo. Adorei, gostei muito de ter essa oportunidade. Gratidão, muito obrigada mesmo por poder participar. Por hoje é só, e você aí, nossos seguidores queridos, semana que vem tem mais. Quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã, a gente sobe no nosso canal do YouTube da doutora Rose Cabral esse programa. Sabendo também que depois a gente publica no Instagram, @doutora Rose Cabral, e também na nossa página lá, Rose Cabral, no Facebook. Por hoje é só, gente. Ó, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.